Deus abençoe. Podem sentar. Que Jesus seja o centro. Que Jesus seja o centro. Para a glória dele. Amém, Senhor. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Invocamos a tua presença, Espírito Santo de Deus. Enche os nossos corações. O Senhor sabe como cada um entrou aqui hoje, Pai. O Senhor sabe das orações de cada um, Senhor, das súplicas que cada um tem tido, Deus, na tua presença, Senhor. O Senhor conhece o íntimo de cada um, o profundo e o escondido, Senhor. O Senhor sabe de todos os detalhes. Espírito Santo, vai enchendo, Pai, cada um nesse lugar, Senhor. Vai passeando, falando com cada um. Que ninguém saia da mesma forma, Senhor, que entrou, mas que saia, Pai, com uma outra perspectiva, com novos posicionamentos, Senhor. Para a glória, Pai, do teu santo nome. Para a glória de ti, Senhor. Aleluias. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Esse texto está aqui dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi aquele momento... O Sermão do Monte vai aqui de Mateus, capítulo 1 até o 7. Aquele momento em que Jesus ele sentou lá naquela relva maravilhosa, com os discípulos e com toda aquela multidão. E ali ele bateu um lero de perto com aquele pessoal, bateu aquele papo de perto e trouxe conselhos de vida para todas aquelas pessoas. Até então, todos eles eram acostumados ao judaísmo, à lei, a pequei aqui, eu faço um sacrifício ali e está tudo certo. Até então, existia uma certa confusão no entendimento deles do que era o amor. E Cristo, ele veio ressignificar a lei. Ele não veio abolir, mas ele veio cumprir a lei. Mas ele veio trazer vida à lei. E é isso que ele faz em nossas vidas. Ele vem trazer vida à nossa vida. Ele vem tirar aquele nosso entendimento de religiosidade. E ele traz um entendimento de aproximação com ele, de estar perto. E o Sermão do Monte, ele fez isso. Ele sentou lá com o pessoal e ele foi falar sobre várias coisas importantes da vida. Depois dá uma lida lá. Mas, especificamente, hoje a gente vai se deter aqui a partir aqui do versículo do 25, mais especificamente, no versículo final. E esse texto aqui, ele traz um entendimento, um direcionamento para a gente sobre as preocupações que a gente tem. Tantas preocupações, todo mundo tem. Quem é que não tem preocupação, né? Todo mundo está sentado aqui, já sabe o que resolver amanhã, no meio da semana, já fiz o meu planejamento da semana, baixei aquele aplicativo, né, o planejamento já está ok, a minha agenda, o meu planner está em dias, tudo ok, mas a gente sabe que nem sempre dá certo e muitas vezes não dá certo, né, meu povo? Muitas vezes não dá certo. A gente tenta se organizar, e é importante a organização, mas, às vezes, as coisas fogem do controle. E, por conta disso, das coisas fugirem do nosso controle, a ansiedade vem. A depressão vem, a inquietação vem, a tristeza vem. E a gente fica confuso pensando simplesmente que é porque a gente não está cumprindo metas, a gente não está fazendo coisas. E não é simplesmente fazer coisas e cumprir metas. Existe uma ordem, uma organização de Deus para todas as coisas. Para que você possa fazer um bolo, existe uma ordem para fazer o bolo, senão o bolo vai solar. Apesar que tem pessoas aqui que fazem, eu tenho a minha receita de bolo, mas também eu pago preço para isso, porque às vezes sai bom e às vezes sai ruim. Né? Então, você vai fazer uma conta de matemática, existe ali aquela sequência, se você não cumprir aquilo, não dá certo. A criação, a natureza de Deus, existe uma conexão perfeita para que todas as coisas estejam interligadas e acontecendo na hora certa. O nosso corpo humano também é assim. Existe uma conexão perfeita que Deus criou, e se faltou tal substância, já atinge aqui, por aí vai. Tudo se interliga, todas as coisas têm um caminho, como o pastor Alex fala, tem um fluxo. Né, mãe?
Não pode fugir do fluxo. Não pode fugir do fluxo. Então, todas as coisas estão interligadas, tem um caminho. E muitas vezes a gente quer o quê? Pular etapa, né? A gente quer pular etapa porque pensamos que vai facilitar, que vai agilizar, que a coisa vai andar mais rápido, que vai acontecer mais rápido. Infelizmente, por conta disso, a gente quebra a cara. Mas a palavra diz, aqui vamos ler o texto, senão eu vou começar a falar demais e vou esquecer de ler o texto. Vamos lá, irmãos, Mateus, capítulo 6, a partir do 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida. Quanto ao que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que você vai vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Do bom e do melhor, né, gente? Não tem vocês muito mais valor do que estas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Cada um tem o seu tempo. E que a gente possa aproveitar o nosso tempo. Amém? Porque vocês se preocupam com as roupas. Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Salomão é aquele rei que teve muito din-din. E que ninguém mais terá mais din-din que ele. Tá bom? É esse aí. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá você. Muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Senhor sabe que a gente precisa de tudo isso aqui, de comida, de vestes, do nosso trabalho, sabe, de tudo isso. Só que a nossa preocupação principal não deve ser isso que o texto está falando. E aí ele vem, ó, busquem, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês estão aí todos os dias correndo atrás, tudo aquilo que você está correndo atrás todo dia, tudo aquilo que a gente corre atrás todos os dias, tudo isso vai ser o quê? Acrescentado. Vamos lá? De novo. Busquem, pois... Isso aí. E aí ele continua falando, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Amanhã é amanhã. Não precisa você ficar agora pensando em amanhã. Amém? Olha só, foca aqui. Amanhã tem suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Deixa chegar amanhã. Amanhã a gente resolve aquelas coisas lá. E o versículo que eu quero assim chamar a atenção para nós hoje é esse aí. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando eu estava orando ao Senhor e perguntando aquilo que eu traria hoje aqui, eu fiz essa oração com um pensamento também reflexivo com relação aos meus 40 anos. Amanhã eu faço 40, gente. Brincadeiras à parte, né? Porque teve gente que já... Ô, Carol, parabéns atrasado. Ô, Carol, tá todo mundo pensando que meu aniversário foi ontem, outros pensando que é hoje. O pessoal confundiu. Alex falou com o povo aí, o pessoal deu um tilt aí. Mas meu aniversário é amanhã. E, quando eu estava orando, veio eu fui influenciada, né? Por meu aniversário amanhã. E, assim, 40 anos, 30 anos, 20 anos, 50, 60, essas datas, essas idades redondas, vamos dizer assim, né? 70, 80, 90, 100. Amém, Senhor. A gente fica assim muito pensativo. Quando completa uma década, a gente vixe Jesus, uma década, mais uma já se foi.
Então, a gente fica pensativo de como é que a gente está vivendo, o que é que a gente está fazendo, como é que a gente está utilizando o nosso tempo. 40 anos, eu olho para trás, e aí, o que foi que eu fiz, o que foi que eu edifiquei, qual foi o tempo perdido, em qual área foi o tempo perdido. Né? Então, a gente pensa sobre isso. Datas marcantes, a gente sempre se posiciona dessa forma, ou deveria fazer, né, gente? Ou deveria fazer. Tem gente que corre de pensar. Prefiro não pensar. Vou comer o dia inteiro e aí eu não vou pensar em nada. A gente tem que comer, aproveitar, né? Comer uma coisinha gostosa, tal. Mas a gente também não pode esquecer de pensar, de refletir, de botar as coisas também no lugar, botar a mente no lugar, botar o coração no lugar onde ele precisa estar. E onde eu creio que o nosso coração precisa estar, onde? No centro da presença do Senhor, que foi o que a gente cantou aqui na estante, né? Ele precisa ser o centro da nossa vida. E tudo aquilo que foge disso, tudo aquilo que foge dessa ordem, vai nos distanciar da presença dele e vai bagunçar a nossa história e a nossa caminhada. E a gente vai olhar para trás, uma década se passou, a gente vai olhar para trás, tanto tempo perdido. Mas por quê? Porque eu estava longe da presença do Senhor. Então, como eu falei no início, existe uma ordem das coisas, uma organização. E esse versículo, a gente vai destrinchar um pouco ele. Né? E ele fala justamente sobre isso. Busque o quê? Primeiro. Buscar é o quê, gente? É ir. Buscar ir. Buscar é ficar parado? Não. Buscar já está falando. Ir. Você precisa ir. Você precisa fazer. Você precisa sair desse seu posicionamento aí. Ah, Carol, mas eu vou à igreja. E quem disse que buscar o reino é vir à igreja? Vir à igreja é só uma das coisas que a gente faz porque a gente ama o Senhor, porque a gente quer estar com os irmãos, que a gente quer congregar, a gente quer crescer na presença de Deus. Isso é uma das coisas. E a Ele vai além de tudo isso. Olha só, Jesus. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixe vir a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, a primeira coisa que a gente precisa se posicionar em nossa vida é isso. A gente precisa ir a Ele, para que o reino dele venha a nós. Não adianta a gente vir somente à igreja, se a gente não deixar que a mensagem de Cristo entre na nossa vida. Não adianta participarmos de todas as coisas que você quer se envolver, de todo o ativismo, de todos os trabalhos da igreja. Não adianta entregar a cesta básica. Beleza, a gente vai encher a barriga da pessoa. Mas a gente não pode confundir as coisas, pensar que fazer coisas é ir a Ele. Ir a Ele é você descer, é você buscar, clamar, é você se inclinar a Ele, inclinar o seu coração. Quando você quer muito alguma coisa, o que é que você faz? Me diga aí, pensa aí o que é que você faz quando você quer muito conquistar tal coisa. É uma inclinação terrível que se faz. Neguinho acorda 3 da manhã para poder estar na fila para tomar a vacina. Neguinho acorda 3 da manhã para poder ir para a fila, para poder fazer o vestibular, porque é minha profissão. Enfim, a gente faz de tudo para poder ter aquilo que a gente quer. E por que a gente não faz de tudo para poder ter a presença do Senhor, que é maior do que tudo isso? Do que todas essas preocupações e buscas que a gente tem vivido todos os dias? A gente quer cura? Quer. A gente quer libertação? Quer. A gente quer que as coisas melhores? Quer. A gente quer ganhar mais um dinheirinho? Quer. A gente quer que as portas se abram no trabalho? Quer. A gente quer casar? Quer. A gente quer muitas coisas, mas a gente não quer ir a Ele. Então, uma das coisas importantes para a gente pensar nessa noite é isso. Se, de fato, você está indo ao Pai de verdade. Hoje eu conversei com algumas pessoas, assim, rapidamente, conversa de saída de igreja. E uma das coisas que a gente estava conversando foi:
precisamos orar mais. Precisamos orar mais. Porque é através da oração que a gente vai conseguir ter uma quietude. A gente vai conseguir despejar diante do Senhor toda aquela agonia, todo aquele anseio, todas as nossas preocupações. Você já percebeu que quando você começa a conversar com alguém, você começa a abrir o seu coração, quando termina a conversa, você, como eu estou leve. Não é isso que acontece? A gente não gosta de bater um papo com alguém, principalmente naqueles dias terríveis, que a gente está precisando desabafar com alguém. Aí a gente corre para aquela pessoa e a gente conversa e abre o nosso coração para ela. E depois dali a gente, está tudo certo. E porque a gente sempre quer correr muitas vezes para as coisas, para as pessoas, a gente não quer correr a Deus. Por que somos desse jeito? Porque, sei lá, a pessoa já vai me falar ali, agora eu vou ouvir. Deus demora de falar, pelo menos eu sento lá com o pastor, eu sento com alguém, qualquer coisa vai me dizer. Então, a gente tem essa necessidade de automaticamente as coisas acontecerem. E não é assim. A gente planta, começa a regar, para ver se a raiz vai vir à existência ali naquela terra. Depois de muitos dias, aí fica, rega, bota no solzinho, tira do solzinho, aquela coisa toda, aquele trabalho, né, aí daqui a pouco começam a aparecer as raízes, e aí, muitas vezes, a depender, um mês depois, surge o primeiro negocinho ali, o primeiro broto. Mas na nossa vida, a gente quer que agora. Se você quer conserto, se você quer restauração, se você quer que o seu tempo de deserto diminua, vá a Ele. Vá correndo a Ele. Comece a orar incessantemente. Tenha oração no seu coração. Você está indo para algum lugar, você vai ali na mente, clamando ao Senhor, invocando a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Você muitas vezes fica com a mente vazia, pensando no mesmo de coisa. Em vez de ficar a mente vazia, ora. Em vez de deixar a mente agoniada, atribulada, ora, troca por oração. Uma das coisas importantes da nossa vida é isso, trocar inquietude e agonia por oração. Vamos aprender nisso aí. Vamos aprender isso em nome de Jesus, que o Senhor nos direcione a essa mudança. A gente, esse ano, já tem alguns anos, na verdade, temos um grupo de leitura bíblica anual, e isso tem sido uma bênção na vida de todas as pessoas que têm feito isso, que têm perseverado nisso. Mas não esqueçam também da oração. Jesus, ele ia ao Pai o tempo inteiro. O tempo inteiro, Jesus, ele estava conectado com o Pai. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João, a Tiago, e aí Jesus subiu no monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. A gente quer que as coisas aconteçam. A gente quer que um milagre venha, um sobrenatural venha sobre nós, mas a gente não quer fazer um caminho de ir ao Pai, de orar. Trouxe-lhe, então, alguns meninos para que sobre eles Jesus pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam naquele momento. Os discípulos ainda não estavam ligados. Estavam displicentes sobre a oração. E Jesus só oração para dentro o tempo todo. E Jesus nos evangelhos, quando a gente vai lendo, a gente vê que Jesus acordava cedo para orar. E na madrugada Jesus estava orando. E não sei aonde Jesus estava orando. E encontrava com não sei quem estava orando. A gente encontra com as pessoas e muitas vezes, beleza, existe a resenha, existe a conversa sobre a vida, ok. Mas eu falo assim, muitas vezes a gente nem se atenta para orar. Não estou dizendo que toda vez que você vai encontrar, não é isso. Mas assim, a oração precisa fazer parte da nossa rotina diária, da nossa vida. Precisa estar. O iPhone está. Os smartphones estão. E a oração está onde? Eu falo isso porque eles vivem com a gente, né? Para onde a gente vai? Está no bolso, está na bolsa. E a gente vai se passando. São tantas coisas que a gente vai se apegando aqui.
São tantas coisas que a gente vai correndo atrás para resolver, para poder fazer acontecer. São tantas seguranças que a gente, né, se preenche em todas as áreas. É seguro de vida, é seguro de saúde, é seguro de tudo quanto é coisa. É seguro de carro, é seguro de cachorro, é seguro, meu Deus do céu. Tem seguro de tudo. E a segurança no nosso Senhor cada vez mais está ficando vazia, irmãos. O ir a Ele cada vez mais está ficando distante. A gente quer fazer coisas pensando que está indo a Ele. A gente se engana pensando que são as coisas que a gente faz que a gente vai a Ele. Ele quer um coração humilde e quebrantado. E esse coração humilde e quebrantado, Ele não rejeitará. Amém? Vamos a Ele em nome de Jesus. Amém, Senhor? Então, buscai primeiro. Buscai primeiro. Não é buscai segundo, nem terceiro, nem quarto. É em primeiro lugar. Primeiro lugar. O que é que você tem priorizado na sua vida? O que é que nós temos priorizado na nossa vida? Importante sempre pensar sobre isso. Porque o dia a dia vem e daqui a pouco a gente está infestado de tantas ocupações. E daqui a pouco estamos distantes de colocar Ele em primeiro, como primazia da nossa vida. A gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Pense aí, o que é que você faz? Primeira coisa. Ah, não, a primeira coisa que eu faço quando acordo de manhã, eu vou olhar o Instagram. Porque aquele post de ontem à noite, eu quero ver qual foi o babado que deu. Né? Então, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é um xixizinho. Mas eu levo o telefone junto. Né? Enfim, primeira coisa que eu faço de manhã, eu tomo logo meu suco detox. Primeira coisa que eu faço logo, eu tomo mesmo, viu gente? Um suco de couvezinho com abacaxi e por aí vai, é importante para desintoxicar, deixar a pressão tranquila. Mas, enfim, irmãos, você pode pensar aí em diversas coisas, que se a gente não ser diligente, posicionado, a gente não vai buscar o Senhor no primeiro momento que a gente abre o olho. São tantas coisas que naquele dia a gente tem e a gente se passa. E vai dia, volta dia, daqui a pouco, sabe o que acontece? Estamos murchos. Estamos sugados. Estamos tristes. Mas sabe por quê? Porque a gente não cumpriu a ordem certa para as coisas. Eu falei aqui o quê? Que o corpo humano ele tem uma conexão perfeita. A palavra de Deus tem uma conexão perfeita e um ensino perfeito para as nossas vidas. Os conselhos da palavra têm uma ordem, um direcionamento. E se a gente foge dele querendo mudar a receita, não vai dar certo, gente. Buscai em primeiro. Que possamos, em nome de Jesus, pensar sobre isso. Pensar o que é que está no primeiro. O primeiro está logo o meu trabalho, o primeiro está logo, enfim, aquilo que possa ser que você esteja vivendo. Mas o Senhor, buscar a presença dEle, conversar com Ele, ter Ele comigo e eu com Ele. Rapaz, deixa eu ver, umas 11 horas da noite, na hora que eu deito. Aí eu deito lá e eu começo a orar e começo a bocejar em meia oração. É oração e bocejo junto, sabe? Daqui a pouco você dorme, sabe? Aquela coisa assim, tudo junto e misturado. E pelo menos você falou, em nome de Jesus, amém, Senhor. Quando dá tempo. Por causa do cansaço do dia, né? O dia da gente é cansativo, gente. Quem é que não tem um dia corrido e cansativo aqui? Todo mundo tem. Ou a grande maioria tem. Até aqueles adolescentes ali atrás tem também, né, pessoal? Esse menino ali atrás, acorda cedo, 5 da manhã, bota a farda. Mas não esqueçam de orar, não, viu? Não esqueçam de meditar na palavra. Tenham isso no coração de vocês, para que vocês sejam adultos cheios do Espírito Santo de Deus. E para que vocês não sejam adultos dependentes dessas inquietações que o mundo nos traz. Então, buscai primeiro a Ele. Primeiro vá a Ele. Eu trouxe até aqui, ó.
Vá primeiro. Espera aí. Obrigada, Mateus. Sempre rápido, ágil e diligente. Vá primeiro a Ele. Que a gente saia daqui dessa noite com isso no nosso coração, gente. Vá primeiro a Ele, ó. Vá primeiro a Ele em nome de Jesus. Aleluias, o Kids, a pedagogia. Vá primeiro a Ele. Amém, Senhor. E buscai primeiro o reino dEle. E como é o reino de Deus, gente? Como é o reino? O reino de Nárnia. Quantos já assistiram aqui? Nárnia. Todo mundo aí, né? Alguns já assistiram, já leram um livro e por aí vai. Mas, assim, existe um jeito, né? Aquele reino ali, as vestes das pessoas, a organização de como acontece tudo, né? O pessoal do bem, o pessoal do mal. Enfim, tem toda uma organização nas coisas. O reino de Deus também tem o seu jeito. O reino de Deus tem a sua maneira. O reino de Deus tem a sua cultura, tem o seu linguajar, tem a sua economia, a política também. Tudo faz parte. Mas é o jeito dele, porque ele é o principal. Tudo emana dele. E se a gente quer que o reino de Deus venha a nós, como diz a oração modelo. Como é a oração modelo, gente? Venha. Venha o teu reino. Amém. Seja feita a tua vontade. Nem sempre a gente quer, né, a vontade dele, né? Que é difícil às vezes, mas vir o reino de Deus, quando a gente chama o reino de Deus para a nossa vida, quando a gente invoca o reino de Deus para a nossa vida, a gente tem que ter consciência do que é que a gente está invocando e chamando. Não são somente palavras, venha o teu reino, Senhor, oh, Senhor, venha o teu reino. Não. Quando vem o reino, vem tudo junto, gente. Vem a vida de obediência que o Senhor quer que a gente tenha. Vem toda a dinâmica que Ele estabeleceu na sua palavra para as nossas vidas. E quando você medita na palavra de Deus de dia e de noite, para que você seja como árvore plantada junto a ribeiros de águas, Ele vai começar a dispensar isso sobre você. E quando Ele começa a dispensar isso sobre a nossa vida, a gente começa a fazer ajustes no nosso coração, em todas as áreas. E a partir disso, a gente passa a viver e sair. Amém? Vir o reino de Deus. O reino de Deus. Pois o reino de Deus, ele não é nem comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é muito mais não visto do que visto, muitas vezes. Ele tem uma perspectiva de eternidade, e não de todas as coisas acontecerem aqui. O reino de Deus, ele é dispensado aqui para a nossa salvação. Mas ele não vai ser completo aqui, somente na eternidade. Amém? Amém, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Essa é a hora que a gente começa a interceder, para a gente ver qual o próximo ponto que a gente vai trazer à igreja. Amém? Deixa eu ler aqui o que foi que eu escrevi, viu, irmãos? Se acalma aí.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, o quê? Justiça. Justiça é você dar a cada um o que lhe é de direito. Então, a justiça do Senhor, ela também vem quando a gente passa a absorver e a viver neste reino. Quando a gente passa a se comportar neste reino da maneira que o Senhor direciona na palavra dele. A justiça não é nossa, mas é a justiça dele sobre nós. Não sejamos mais justiceiros de nós mesmos, mas a nossa justiça vem na presença dele, através dele. Então, irmãos, no final, depois que a gente segue essa ordem, que a gente tem esse posicionamento e esse entendimento de primeiro ir a Ele, buscar Ele, crendo que o reino dele virá sobre nós. Aí, no final de tudo, todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém? Na verdade, vos digo que o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma se não vir fazer ao pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai, ele ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Glória a Deus, Senhor. Então, irmãos, Jesus, ele tinha esse posicionamento, mesmo ele sendo Deus. Ele se posicionava em ir ao Pai, estar no Pai, buscar o Pai, cumprir aquilo que o Pai estava designando através da vida dele. É o que Deus tem designado através da sua vida? O que é que Deus quer através de você aqui nesse mundo? O que é que Deus quer através da sua vida? Você já sabe disso? Você já conseguiu interpretar sobre isso? Refletir sobre isso, entender? 40 anos, e aí a gente pensa, Senhor, e aí, Pai? Até aqui, te agradeço por todas as coisas, até onde consegui cumprir aquilo que o Senhor quer através da minha vida. Irmãos, eu vou falar uma coisa séria para vocês. E não entendam que eu estarei me gabando de nada que eu vou falar aqui agora. Mas entenda como um testemunho do Senhor. Tenha certeza que o Senhor, ele toca a todos. Quando o Espírito Santo, Senhor, ele falava comigo, eu não estava dentro da igreja. Eu era criança. E ele se apresentava para mim. Por muitas vezes o Senhor, ele falou comigo, ele se apresentou a mim. Nessa época, a igreja que eu ia era a igreja católica, às vezes eu ia no centro espírita também, meus familiares. Mas o Senhor, ele falava comigo. E hoje, tendo o entendimento que eu tenho, eu sei que de fato era Ele falando comigo
e me guardando. E eu lembro que eu costumava, às vezes, entrar na sala da casa de minha avó. Na sala da casa de minha avó tinha aquela imagem do Cristo, que o pessoal pinta, né, aquelas pinturas. E aí eu entrava, quando eu estava assim, agoniada com alguma coisa, eu sentava lá, fechava a porta da sala da casa de minha avó, aquela primeira sala ali, minha mãe. E aí eu ficava olhando para aquela imagem e assim, pedindo que Deus falasse comigo. Enfim, eu me sentia abraçada, aconchegada ali. E anos depois, através da vida de minha mãe entregou a vida para Jesus. Sequentemente, ela começou a me levar também para a igreja. E eu também tomei o meu posicionamento em Cristo. Ainda um pouco imatura, sem entender muitas coisas. Mas eu estava naquele momento ali disponível. Eu queria uma mudança na minha vida. Mesmo nova. Eu tinha 13 anos. Mas cada um tem seus perrengues e passa por lutas. Eu tive as minhas lutas também na infância, questões familiares. Mas quando essa oportunidade chegou na minha vida, eu não deixei passar. E quantas oportunidades passam na vida de todos nós? E a gente deixa passar tantas coisas. Deus se revela, Deus se apresenta, Deus fala como é que Ele quer, como é que tem que ser, e a gente fecha o coração e não faz como é. E aí você vai vivendo a sua vida. Daqui a pouco, Deus lá na frente dá uma nova oportunidade. Porque Deus visita a todos. Não é só a nós que estamos aqui na igreja. Deus visita a todos o tempo inteiro. Eu sou prova viva disso, porque eu não estava na igreja evangélica, e Ele me visitou. E Ele falava comigo. E Ele me livrava e me livrou de tantas coisas. E Ele passa, e Ele fala, e Ele direciona. E aquele que tiver com o coração aberto naquela hora, vai absorver, vai deixar que Ele faça o milagre, vai deixar que Ele entre no coração. E a mudança de vida virá. E eu lá nessa idade, 13 anos, chegando na igreja, assim, sem saber de nada, como era que funcionava aquele negócio, meu Deus, tudo para mim tão diferente. Eu lembro que a primeira igreja que eu entrei, foi a primeira igreja que eu entrei, evangélica, né? Foi ali na igreja missionária. Foi eu, minha mãe, meu pai e um amigo deles que levou. Esse amigo levou os meus pais e, obviamente, eu fui junto, né? Meu irmão ainda nem tinha nascido. E eu lembro que a primeira música que eu ouvi foi Leão de Judá. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Pronto, foi essa a primeira música evangélica, gospel que eu ouvi na vida, foi essa. E ficou marcado. E aí, eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu vi assim uma mulher com 2 crianças, e aquilo ali me chamou uma atenção. Eu falei assim, poxa, que coisa, eu senti assim uma alegria no coração, um gozo, sabe, na minha alma. E aquela diferença toda, e meu Deus, que coisa estranha, mas está gostoso. Está estranho, mas está bom. Está diferente, Senhor. E aí, por aí foi. E aí, voltando, né? Eu fui para a igreja com minha mãe. E lá Deus foi fazendo a obra na minha vida. Foi lá na igreja, nessa igreja também, nunca posso deixar de falar isso, né? Que eu conheci meu lindíssimo, digníssimo Alex Cosmo, né? E aí as coisas também foram acontecendo nessa área, né? Não deixei a oportunidade passar, né? Não deixei, né, Nilzália aqui, Nilzália foi a leve trás no retiro, né, Nilzália? Minha sogra está ali, e aí ele chegou lá, já pulei de conversa, né, gente? Mas são tantas curiosidades que eu quero falar. E aí eu lembro que nesse retiro, o Alex pegou em minha mão, e chegou lá, minha mãe, essa é minha namorada.
Ai, ai, Ana. Amém, irmãos. Mas o que eu quero falar para vocês com relação a essa parte é que Deus dá oportunidade para todos nós. E que a gente precisa ficar atento. Então, muitas vezes, possa ser que Deus já passou aí por sua vida, o homem da mão furada passou, tem uma música, né? O homem da mão furada vai passando por aí. Sinta ele aí, sinta ele aí. Pois é. Então, o homem da mão furada, ele vai passando e você não pode ficar pestanejando. Você tem que, ficar atento, atenta. Porque senão as coisas vão, sabe, protelando. O povo no deserto, queridos. Foi o que aconteceu com o povo no deserto. Um percurso que era para que eles estivessem em Canaã em 40 dias. Eles passaram 40 anos rodando, rodando e rodando. Deus trazendo a oportunidade, Deus tendo a misericórdia. Eu já tinha metido o cajado em todo mundo, viu? Eu já tinha, não ia ter essa paciência. Não ia ter condição, não, irmãos. Gente, foi muita luta que Moisés passou, gente. Ainda não entrou em Canaã, né? Mas deixa para outra pregação isso. Mas foi luta, não foi brincadeira, aquela murmuração. E é assim que nós somos, né? É assim que nós somos. Somos murmuradores, inquietos, somos chatos. E Deus lá, com a misericórdia dele, falando com a gente. Manda maná, manda gafanhoto. Manda gafanhoto o quê? Manda as codornas. Gente, gafanhoto foi no Egito. Foi no Egito. Mas as codornas foi nessa hora. Vocês estão dando muita risada comigo, viu? Manda a codorna, né? Manda livramento das cobras, enfim, Deus aprontou, manda a nuvem, né? O tempo todo lá acompanhando o povo, manda o fogo também para poder aquecer, para poder livrar o povo das serpentes, dos animais peçonhentos. Então, Deus, com todo cuidado, aquele mecanismo, querendo ensinar tantas coisas ali, e o povo o quê? Vamos fazer deuses, porque esses deuses são melhores do que o teu Deus, Moisés. Então, vamos fazer deuses de todos os tipos e sabores, para que a gente possa estar aqui se inclinando, porque eles irão realmente fazer aquilo que nós estamos precisando. E eu preferiria, Moisés, as cebolas lá do Egito, aquela vida lá do Egito, do que essa vida aqui tomando o sol na cachola. Né? Então, a gente é dessa mesma forma, desse mesmo jeito. A gente vive essa agonia de mente, essa inquietação toda. A gente respira e inspira preocupação se não fizermos o caminho de irmos ao Senhor. Então, a palavra que o Senhor tem para hoje, crave aí, é o quê? Vá primeiro a Ele. É isso que o Senhor quer que a gente guarde em nosso coração. Que você saia daqui hoje com isso latente. Que você rumine essa palavra. Que você rumine esse versículo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não a minha justiça, mas a dele, o jeito dele, o reino dele. Eu quero estar no reino dele. Nicodemos, todo entendido da lei. Nicodemos era bam, professor, entendidíssimo, poliglota lá, entendido sobre todos os detalhes, as vírgulas de cada coisa. Mas não conhecia ao Senhor. Ele conhecia a lei. E aí ele chegou lá, super curioso, e falou, Jesus, porque ele foi escondido, né? Ele foi escondido, Nicodemos foi escondido conversar com Jesus. E aí ele foi lá, Jesus, ninguém pode me ver. Escondidinho, sabe? Porque se passasse algum fariseu, algum saduceu, algum eu daquele, no outro dia iam estar apedrejando Nicodemos, ele não queria, né? Obviamente. Então ele foi lá, quietinho, perguntar, me explique aí, porque Jesus, o que você está fazendo, os seus posicionamentos, está me deixando boladão. Está me deixando sem entender nada, deu um tilt na minha mente. Jesus, me fale o que é isso. Essas curas, e as pessoas, você toca nas pessoas, as pessoas, o semblante delas mudam. Jesus, você abraça as pessoas e elas são libertas. Jesus, é o quê? Me fale aí, meu filho, me conte. Aí ele chegou para Nicodemos e abriu o coração, né?
falou a verdade, meu querido. Você só nasceu da água, agora tem que nascer do Espírito. Então, muitas vezes, possa ser que você só tenha nascido da água até então. Possa ser que você seja um crente batizado já, mas se você de fato não teve uma experiência espiritual com o Senhor, você não nasceu ainda do Espírito, do profundo, do escondido. Você ainda não tem aquela conexão. Você tem religião. Da religião você conhece bem. Uns versículos aí que você gravou. Vem para o Aprisco Church, né? Aprisco Church, né, meu filho? Meu marido fala inglês, então ele me diz aí, né? Tá certo? Aprisco Church. Pronto. Aprisco Church. Ó, irmãos, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Quando vocês forem se referir ao aprisco, vocês irão se referir ao ministério aprisco. Então, é ao ministério aprisco, não é a igreja aprisco, tá bom? Então, não é a aprisco, é o aprisco, beleza? Fechando parênteses. Importante. Então, gente, Nicodemos tirou a dúvida com o Senhor, com Jesus, e Jesus falou isso. Ele precisava nascer do Espírito. Então, que você possa orar, que você possa buscar se compreender na presença de Deus, e entender, enxergar até que nível de espiritualidade você já conseguiu amadurecer, crescer na presença de Deus. Então, irmãos, voltando à minha vida, que eu sei que vocês estão curiosos, principalmente aqueles que não me conhecem, né? Os que me conhecem já sabem essa conversa aqui 10.000 vezes que eu já falei. Mas os que não me conhecem estão curiosos, então vocês não querem perder o fio da meada, né? Então, nesse momento, eu comecei a me envolver também com a igreja, a congregar, me batizei. Mas o que eu quero falar, na verdade, é que eu fui abrindo o meu coração para a dispensação que Deus tinha através da minha vida. Logo cedo, uma das minhas inquietudes na oração era: Senhor, o que é que o Senhor quer através da minha vida? Senhor, o que é que o Senhor quer através da minha vida, Senhor? E aí, a única coisa que ele dizia é: persevere, permaneça, permaneça. E quando eu estava buscando essa palavra, eu acho que eu nem falei isso, eu comecei a falar e já mudei de assunto. Quando eu estava buscando essa palavra de hoje, e falei assim: Senhor, 40 anos, traz, Senhor, uma palavra no meu coração, eu falando com relação a mim, né? O que é que o Senhor tem, Deus, para me falar? E o que o Espírito Santo trouxe foi: busque, minha linda, primeiro o meu reino, a minha justiça, as demais coisas te serão acrescentadas. Permaneça nisso, e ponto. Permaneça em me buscar em primeiro. Permaneça em introduzir o meu reino a cada dia. E deixe comigo, que as demais coisas a gente vai colocando no lugar. Aí foi isso que ele me falou e ponto. Acabou, fechou. Fechou. Ah, fala mais, Senhor. Não, filha, é isso e acabou. Mas foi uma palavra profunda, né, gente? Fala aí se não é. Palavra profunda. Continuar, permanecer. E aí, então, eu comecei a me envolver, né, na obra e tal. Comecei a namorar com Alex. A vida de Alex foi muito importante na minha vida, porque ele... E a vida da família de Alex também foi muito importante na minha vida, porque, através disso, eu fui também firmando os meus pés na presença de Deus, porque eles eram pessoas comprometidas com o Senhor. E isso também elevou a minha vida. E como é importante a gente ser um canal de Deus na vida das pessoas. Muitas vezes a gente só quer levar a pessoa para baixo, para caminhos distantes de Deus. Será que você tem sido um canal de Deus na vida das pessoas? As pessoas que chegam até você, será que é só resenha? Ou você traz também profundidade à vida das pessoas? Isso foi muito importante
porque eles trouxeram também profundidade à minha vida. E eu tomei isso também como entendimento para que eu também pudesse ser assim na vida de outras pessoas. E eu permaneci ali, irmãos, buscando a presença de Deus, envolvida, com inquietações, preocupações, como todo mundo tem. Mas uma das coisas que eu tenho consciência é que algumas oportunidades cruciais que eu tive, eu não deixei passar. E é por isso que, hoje, com 40 anos de idade, eu olho para a minha vida e, pela misericórdia do Senhor, milagre e plano dele também, tem uns planos de Deus também com a vida de cada um. Eu falo assim, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, porque com 40 anos, eu vejo tantas pessoas com 40 anos com a vida ainda tão confusa, sabe? Com a mente tão desorganizada em tantas coisas. Pessoas que estão desplaneadas com relação ao mínimo, ao básico da vida diária. E você conseguir chegar aos 40 anos e olhar e ver que você está na presença de Deus, que é o principal de tudo, isso é muito precioso. Estarmos na presença do Senhor é muito precioso. Conseguirmos educar os nossos filhos, ter uma vida, um casamento na presença do Senhor é muito precioso. Conseguirmos as curas, as nossas curas na presença do Senhor é muito precioso. E eu agora quero compartilhar com vocês um milagre. É coisa, né, irmãos? Mas a gente vai embora hoje ainda. Mas eu quero compartilhar com vocês um milagre que eu recebi semana passada do Senhor. Eu trouxe aqui os exames, para os irmãos curiosos olharem. Brincando, irmãos, eu trouxe porque caso alguém queira olhar, para fortalecer a sua fé, está aqui. E esse mês, hein, Nete? O Senhor operou na área ginecológica, irmãos. Mas eu vou falar para vocês o que foi. Eu tenho 3 meninas, para quem não sabe, Maria, Esté e Ruth, e as 3 foram por parto cesárea. Né? Então, foram 3 cesarianas, e quem faz cesariana, a depender da pessoa, tem uma tendência a adquirir água líquido nas trompas, né? Que é uma tal de uma hidrossalpinge, não sei quantos aqui já ouviram falar. Enfim, fiquei com essas hidrossalpinge, irmãos. Hidrossalpinge numa trompa de um lado, aí ano passado mais hidrossalpinge na outra trompa. De bate-pronto não tem nada, mas é uma inflamação. Como eu já tenho filhos, para mim, estou tranquila, porque quem não tem filho que é perigoso, porque causa infertilidade. Então, a pessoa com hidrossalpinge, diante do humano, dos médicos, é uma pessoa que vai ficar infértil, não vai poder ter filho mais. E aí, eu comecei, há 2 anos atrás, a sentir umas dores. Tive uns 2 episódios de, eu acho que foi infecção urinária, eu falo que acho, porque todas as 2 vezes que eu fiz o exame, não deu nada, mas não sei se foi porque eu entrava antes com a medicação, por conta das dores. Mas eu estava sentindo várias dores nessa região aqui, esquerda. E, enfim, fui na médica, contei novamente para ela, eu já tenho, como eu falei para vocês, eu já tenho alguns anos acompanhando isso. Nada, assim, demais, né? No sentido de vai dar um câncer, alguma coisa, né? Mas, a depender, pode gerar alguma coisa maligna também, mas não é de costume. Mas, enfim, a situação foi essa. Aí, há 1 ano e pouco atrás, eu fui novamente na médica, passei pelos exames, e, além da hidrossalpinge de um lado, estava com hidrossalpinge do outro lado, coleção de hidrossalpinge, e formação de um cisto, e não sei o que lá de cisto. Vocês vão ver aqui, quem quiser olhar. E aquela situação toda, e a médica, querida, você vai ter que fazer, provavelmente, no próprio exame, sugere uma ressonância magnética para poder olhar melhor.
E a médica falou, não, fique na sua, não vamos fazer ainda a ressonância, mas agora. Há 2 semanas atrás, ela falou assim, ó, você vai fazer, e a depender você vai precisar fazer a ressonância, e a depender você vai ter que passar por uma cirurgia. E eu, Senhor amado, tem misericórdia. Meu Deus, cirurgia não, Senhor. Em nome de Jesus. Ninguém quer cirurgia, né, irmãos? Ninguém quer cirurgia. Mas, enfim, o cenário foi esse. E aí eu fui orar, né, irmãos? O crente faz o quê? Ora, o crente ora. Então, você está com sua situação aí? Ore. Ah, mas eu oro, está orando um pouco, tem que orar mais. Então, tem que aumentar a oração, tem que aumentar, tem que ir, abrir um horário lá na madrugada, 3 da manhã, 4, sei lá, horário que o Senhor te direcionar. 3 da manhã é um horário bom, né, mãe? Eu estou falando isso porque, quando eu estava conversando com a Alex, eu disse, mãe, 3 da manhã é o horário. Por que, mãe, o horário de 3 da manhã é bom? É a 4ª vigília, a fila é menor, a gente está com mais sono. Ó, a gente está com mais sono, cansaço, então a gente vai ter que se provar mais, né? Então, a provação é maior, então você vai ter que, né, o preço é maior. Então, 4ª vigília, 3 da manhã, viu? A dica é 3. Bota no alarme 3 da manhã que vai dar certo. Brincadeiras à parte, irmãos. Mas, assim, a gente precisa aumentar as nossas orações, colocar diante de Deus. E assim eu fiz. Aí veio o relógio de oração, passei pelo relógio de oração, a gente, né, compartilhou lá com os irmãos no Zoom. Quem está sabendo mais dessa história são os irmãos do Zoom, né, do Apriscoon, porque lá eu compartilhei de verdade, por conta também do jejum, das terças para quartas, todas as terças-feiras, quem quer descer mais, ir mais ao Pai, tem jejum. Então, você quer estar mais perto do Senhor? Vamos fazer um jejumzinho. Né? Vamos colocar a oração das 3, e por aí vai. E aí, pronto, comecei a colocar diante de Deus. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu dormi com a mão aqui, ó, clamando ao Senhor e pedindo, Senhor, traz a cura, Pai, traz a restauração. E minha frase principal era, Senhor, seca a água que está nas trompas. Essa que foi minha frase. E por aí foi. Recentemente, passei por todos os exames novamente. Semana passada, foi quando eu fiz a ultrassom. Foi quando eu fiz a ultrassom para poder, mais uma vez, olhar o cenário. E está eu lá, né? Antes de entrar, eu falei, Jesus, vai comigo, vai adiante, Pai, e traz. Se não curou ainda, Pai, cura. Se não curou, na minha entrada, isso cura. Para na hora não ter nada. Mas fiquei com aquele coração de fé, intercedendo, colocando na presença de Deus e pedindo a Ele, por misericórdia. E aí, minha filha, o ultrassom foi, e abdômen total, e abdômen não sei o quê, e tudo que a gente faz, que vocês já sabem. Aí chegou na parte principal. E a médica conversa, meu Deus, que médica é essa? A médica procurou saber da minha vida toda, perguntando. Eu falei para ela que tinha 3 filhas, ela ficou curiosa. Aí perguntou, a filha o quê? E a filha de 18, e não sei o quê. Aí eu, por enquanto, estava falando da minha vida toda, ela lá fazendo, e olhando e tal. E eu, sim, e aí, doutora? Está tudo bem até agora. Sim, doutora, e aí? Porque eu estava na expectativa ainda um pouco de, né, ter alguma coisa. Mas a ela, Kênia, tudo ótimo, seu exame deu normal. Eu, doutora, eu levei o outro exame, eu levei o exame passado. Doutora, olha o exame. Abre esse exame. Eu levei o exame para mostrar para ela. Doutora, olha o que está aqui, ó, pequeno cisto uninocular ovariano à direita, provavelmente não sei o que lá funcional. Coleção líquida adjacente ao ovário direito, sugerindo hidrossalpinge. Formação cística complexa na região anexial esquerda, de provável etiologia ovariana. Observação clínica, complementar com ressonância magnética. E aí, eu fiquei assim, estarrecida. Eu falei, doutora, eu orei tanto, pedi tanto a Deus que o Senhor fez um milagre, doutora. Ela, minha filha, o que tinha aí se desfez. Palavras dela lá, né? Palavras dela. E eu glorifico ao Senhor, irmãos. Porque uma semana antes de quarentar, Ele me deu esse presentão, gente. Primeiro, de estar na presença dEle. De olhar para trás
e ver o quanto Ele operou na minha vida, quantas oportunidades Ele me deu. E, assim, pelo milagre dEle, misericórdia, eu estar aqui na presença dEle, né? E a outra coisa, essa questão aí, desse milagre no meu físico. Alguém aqui está precisando de milagre no seu físico? Alguém está precisando de alguma cura aqui? Vem aqui, por favor. Nete, vem aqui também. Nete, de manhã, contou o testemunho dela também. Na área ginecológica também. Então, esse mês foi o mês da ginecologia, irmãos. Mês da mulher. Mês da mulher, então a coisa foi séria. A coisa foi séria. Glória a Deus, Senhor. Todos aqueles que estão precisando de cura física, venham aqui à frente, que a gente vai fazer uma oração por você. Em nome de Jesus.